Lá por 2013, 2014 que veio a UERGS, né? A UERGS trouxe agronomia e daí foi uma oportunidade. Eu acho que eu não faria se fosse em outra cidade. Mais difícil, talvez mostrar para meus pais que as coisas de dentro da sala de aula elas podem dar certo, né? Elas dão certo. Sempre quis ficar na lavoura, desde pequenininho eu falava em ficar na lavoura. Eu chego da tardezinha e me sinto feliz por estar onde eu gosto, na verdade. Né? Tenho um emprego dos sonhos, na verdade. A vida no campo ela é mais penosa na maioria das vezes. Em meio ao desafio de reter jovens em um campo cada vez mais envelhecido, o papel da família no processo de sucessão é o que acaba determinando a decisão dos filhos de deixarem o meio rural ou darem continuidade aos negócios da família. Embora o cenário externo exerça influência, como rentabilidade da atividade e quantidade de terra, é o ambiente interno que conduzirá o caminho escolhido pela juventude rural. É o que mostra a pesquisa feita pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com 743 filhos de agricultores no estado, com idades entre 13 e 21 anos. Um dos aspectos que faz com que os jovens queiram permanecer no campo, segundo a pesquisadora, é o incentivo familiar. Então, aqueles pais que incentivam os jovens a permanecer na agricultura têm mais chance de terem um sucessor dentro da família, dentro da propriedade rural. E esse estímulo ele pode ser através da valorização da participação do filho na tomada de decisão, então dando autonomia para que os filhos, sejam eles homens ou mulheres, participem da tomada de decisão, participem da gestão da unidade de produção e também, lógico, das atividades agropecuárias. Outro aspecto importante é que aqueles pais que investem na propriedade rural, que investem em maquinário, em tecnologia, em melhorias de um modo geral para as atividades que desenvolvem dentro da propriedade rural, esses pais possivelmente têm mais chance de ter um filho sucessor, de ter um filho que se interesse em permanecer na atividade. Algo que acontece com esta família. A Jennifer e o Edu são bisnetos de agricultores. A relíquia da família é este trator. O 50X foi adquirido no ano de 1976. Passou por diversas gerações e agora é dos jovens. Atualmente, o trator é utilizado pela Dona Maria, que é responsável por roçar os campos da propriedade. O trator preferido do Edu é moderno demais para o seu José. Eu tenho pouco estudo, né? E daí eles que tocam. Eles programam para mim trabalhar já. Comecemos, tem outros trator que a gente tem mais fácil de lidar, né? E esse último não consigo lidar. Não consegue nem precisa. Os 4 integrantes da família se dividem nas tarefas e planejam as atividades para não atrapalhar a Jennifer na hora de estudar. Ela está no 6º semestre do curso de agronomia, por isso vai para a cidade algumas vezes na semana. Tudo para contribuir no negócio da família. Eles sempre incentivaram a gente a se qualificar, né? A trazer coisas novas para cá, para melhorar a nossa área. Mas teve resistência. Não queria também, sempre queria que eles fossem, estudassem e tivessem um emprego para ter uma garantia. Eu sempre tive muito medo da insegurança, que nem a gente tem aqui. A gente tem perdas, a gente depende do clima, a gente depende do preço, é muita coisa. Então eu tinha muito medo. Eu queria que eles estudassem, fossem para a cidade, trabalhassem de empregado e tivesse o salário deles fixo, as férias, tudo, 13º, tudo garantido, que aqui a gente não tem. Mas com o passar do tempo eu vi que eles amam isso aqui, eles gostam e vão sobreviver bem melhor aqui do que na cidade. Hoje, se tu recebesse alguma proposta de emprego longe daqui ou no meio urbano, tu iria? Não, nem pensava em ir, não tem como. Eu amo a minha vida que eu tenho aqui, eu amo muito. Segundo a pesquisa coordenada pela Raquel, uma das causas que leva os filhos de produtores a quererem ser sucessores é a autonomia dada pelos pais para participarem das decisões referentes à propriedade. O índice de interesse dos entrevistados em ser sucessor é de 45,2%. Quando os resultados são divididos por gênero, o percentual aumenta para 59,6% entre os meninos e despenca para 28,6% entre as meninas. E quando não se tem jovens mulheres rurais na agricultura,
também se tem mais dificuldade em manter o jovem homem rural, porque o jovem homem também quer constituir uma família, quer ter filhos, e sem a jovem mulher rural isso fica um pouco mais complexo. É na localidade de Botucaraí que a Bibiana aplica todo o conhecimento adquirido no curso de agronomia. Eu sou filha e neta de agricultores, né? Então, esse cuidado com a terra, essa sucessão familiar sempre me encantou. E eu gosto muito de estar, de trabalhar. Eu me sinto muito feliz trabalhando com os meus pais, além de ter esse contato familiar, né? Porque eu vejo o esforço deles e eu quero ajudar, eu quero estar auxiliando. Então, a agronomia fez eu pensar naquilo que eu poderia contribuir para minha família, né? Pode ser que um dia eu vá para trabalhar fora, mas eu vou sempre querer e vou ter sempre o auxílio, né? Vou poder dar sempre o auxílio para eles. A sociedade vai ter que mais do que nunca valorizar, porque senão a sucessão termina. Na nossa família de origem eram 10 tios, veio 30 primos, ficaram 2 ou 3 no meio rural. Então o êxodo rural é real na minha geração e a geração futura também serão. Eu tenho 4 da minha família, só ficou 1, só eu. E o irmão mais velho da Bibiana não ficou. Ele se formou em sistemas de informação, na UBRA de Cachoeira do Sul, e foi trabalhar em Porto Alegre. Ele fez projetos de irrigação aqui para casa, então ele sempre tentou ajudar, mas da maneira dele, não na parte agronômica, né? Se existisse possibilidades melhores para essas famílias, para esses agricultores, para esses jovens ficarem no campo, permanecerem no campo, isso certamente aconteceria. São alguns fatores, por exemplo, principal de todos, a renda. No momento que a criança, o adolescente, ele está crescendo, chega um momento que ele quer começar a fazer a sua vida também, mas para isso tem a necessidade de existir renda. A renda na agricultura hoje no Brasil não está boa, de uma forma geral, e principalmente se tratando em pequena propriedade. São altos custos de produção, o valor do produto não é um valor que pague investimento, que dê para o agricultor se manter e também reinvestir, né? E acontece o quê? Que aquela área pequena, os filhos têm que desenvolver alguma atividade produtiva em cima também. Já tem a dificuldade de desenvolver isso aí, tem a falta de capital para desenvolver esse trabalho e acabam tendo que buscar novas alternativas de renda. Apesar do ambiente ainda mais propício aos homens, a diferença de gênero no campo vem diminuindo, com cada vez mais mulheres dispostas a assumirem os negócios, quebrando barreiras machistas ainda presentes. Meu trabalho é mais na parte da comercialização, da parte da organização da propriedade. A gente está em constante aperfeiçoamento, né? Porque o meu pai, ele não fez agronomia, mas ele é muito inteligente, né? Ele sabe de muitas coisas, o agricultor sabe muito mais até do que um graduando, né? Então, esse complemento que a gente faz, que eu acho que a gente vai dar certo. Tem aquela discordância que é normal, né? Mas a gente sempre tenta chegar num acordo, né? A gente faz as nossas contas limitadas contando com uma seca, contando com um preço ruim, e assim a gente vai conseguindo a fazer os investimentos.